noite? 5 pessoas estão felizes, glória a Deus. Jesus está na casa, é um motivo para você estar feliz. Vou perguntar de novo quem está feliz nessa noite. Cadê o povo pentecostal de Sarasota? Chegou? Tem pentecostal aqui na casa, irmão? Esses são batista. Não, é pentecostal? Ah, não, então tá na vez. Então eu tô em casa. Glória a Deus. Pastor João Tavares aqui. Quem já me conhece? Deixa eu ver as mãozinhas levantadas. Pouca gente, né? Tem um casal ali que eu não vou nem olhar pra lá, irmãos. Eles me conhecem, tem só o quê? 34 anos, DJ? 34 anos de uma amizade linda com aquele casal maravilhoso, Djalma. DJ, né? Djalma não. Djalma é igual me chamar de Juninho. É isso. Tamo junto, irmão. Gratidão de estar aqui contigo. 34 anos atrás, nós fizemos uma amizadezinha legal. É lógico que eu sei que vocês sabem, né, gente? Ele já era jovem naquela época. Eu não. Eu era um preteen. Mas não dá pra ver, não, irmão. Tá bonitão. Thalisson e Jessiquinha estão ali também. Vamos aplaudir a vida daquele casal lindo? Eu sinto que tu vai ser guitarrista na Lagoinha de Sarasota, irmão. Tô sentindo um negócio assim, irmão. Sabia que ele toca guitarra, né? Esse casal lindo foram pra Jacksonville, serviram com a gente no início da nossa jornada lá. Thalisson ia uma semana sim, uma não, tocava lá. Deus abençoe sua vida, irmão. Multiplique cada semente plantada ali. E que você possa ser bênção aqui nessa casa também. E tocar todo domingo aqui junto com o pastor Lucas. Para quem não me conhece, irmãos, eu sou o pastor João. Eu sou aqui pertinho, 4 horinhas e 20, 4 horinhas e 25 minutos em Jacksonville. Estamos ali como pastor sênior daquela casa. Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Estamos muito felizes de tudo que nós estamos vivendo ali. E hoje também estamos muito felizes porque a gente soube que vocês estão praticamente de casa nova, né? O inimigo achou que não, né? Mas o diabo, ele tá sempre errado e Deus tá sempre certo. É isso. Eu vim compartilhar algo com vocês nessa noite, nessa conferência. Me sinto honrado de poder estar aqui na casa do meu amigo, irmãozão Lucas Pino. Sempre sonhei em pregar em Sarasota, irmão. Estava no meu mural da vida extraordinária. Pregar em Sarasota com Lucas Pino. Zerei a vida. Tô na bênção. É maravilhoso. Essa igreja é uma referência dentro da nossa regional. Vocês sabem disso. Não sei se o pastor Lucas não deve contar isso para vocês, não, né? Vocês são referência, irmão. Vocês são amados, queridos. Vocês são um exemplo de igreja. Vocês nos inspiram e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que disseram sim, que estão aqui caminhando. E é sobre isso. Deus, ele antes de multiplicar, ele preparou o ambiente. Eu creio que os próximos 10 mil pés já vão ficar pequenos na primeira semana. É isso, irmão, é isso. Glorifica, dá glória. Voluntário nessa hora não aplaude muito, porque a gente não muda de novo, a gente aumenta os cultos. Aí o voluntário numa igreja dá glória, é isso, é sobre isso. Vamos pra cima, vai ser maravilhoso. Eu prego aqui hoje e depois eu prego de novo na outra. Pode ser, irmão? Você tá falando yes, mas eu não preguei ainda. Vai que, né? Depois que eu pregar, eu pergunto de novo. Mas eu tô muito feliz. Tá aqui a minha esposa, a minha filha, pastora Regina, pastora Arielle, né, minha filha? É isso. Estamos muito felizes. Obrigado, pastorzão, pela honra, pelo privilégio de estar aqui com vocês, pastora. Vocês são incríveis. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. Eu procuro ser breve nessa noite, porque já são 8h28 e já nós vamos retornar aos nossos lares para amanhã estarmos aqui de volta cedinho, né? Evangelho de João, capítulo 21, vamos ler do 1 ao 19. Quem encontrou diz glória. Glória. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e os mais 2 discípulos de Jesus. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada.
Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede para a direita do barco e vocês a acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem, versículo 9, da terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, as redes não rompeu. Jesus disse a ele: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vem comigo o versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que aos outros que me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez. Qual era a vez? Segunda. Qual era a vez, irmãos? Segunda. Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, qual era a vez? Qual era a vez, irmãos? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus tinha lhe perguntado pela terceira vez se ele o amava. E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir. Amém? Amém. Essa noite, o Senhor nos leva a um lugar interessante, porque quando eu buscava de Deus, eu orava ao Senhor e perguntava a Ele, falava: o que levar para essa igreja tão linda, tão relevante, uma igreja tão solidificada, em uma conferência do Espírito Santo, em uma conferência onde nós estamos rasgando os corações para receber o Espírito Santo. E aí eu me encontrei nessa passagem e começando a conversar com Deus, eu comecei a identificar 3 fases da vida desses homens que foram mencionados aqui nessa leitura, tanto Pedro, quanto João, quanto Simão, Tomé, aquele que alguns dias antes tinha duvidado da veracidade da ressurreição de Cristo, Pedro, que tinha negado Jesus alguns dias atrás, até João, que tinha sido o único que permaneceu na cruz cuidando da mãe de Jesus, segundo um pedido dele. E ali existiam homens que estavam vivendo um momento de transição. Quem está comigo? Antes da cruz, nós encontramos discípulos que caminhavam com Jesus, e depois da cruz, nós encontramos homens que precisavam o quê? Aprender a caminhar sem a presença física de Jesus. Homens que viveram os seus ministérios ativados ao lado do Mestre. Caminharam, viveram, viram, compartilharam, sentiram o saborzinho, o gosto do que é viver um ministério ativo. Uma vida ativada pelo Espírito Santo, uma vida de milagres, prodígios, maravilhas. Porém, eles eram aqueles coparticipantes, eles caminhavam junto de Jesus. Eles viveram um chamado e foram caminhar com ele. Jesus, ele está preparando os seus discípulos para viverem aquilo que eles jamais imaginaram que iriam viver.
Por mais que tinha sido anunciado a eles algumas vezes que eles viveriam coisas como o pastorzão aqui falou há pouco tempo, até maiores do que aquelas que ele fez, mas era um pouco difícil de se compreender, de se conceber, de que eles estariam dando continuidade a algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu falo com vocês sobre o legado do Mestre. Amém. Esse amém foi fraco. Se você me ajudar a pregar, eu prego rapidinho. Amém. Se você não me ajudar, eu vou tentar ir até você virar pentecostal. Até você sair da mermice, até você sair dessa frieza. Irmão, eu sou pentecostal, eu gosto de fogo. Se o negócio pegar fogo, eu planto até bananeira. Só não vou plantar hoje porque eu tô vestido de Legacy. Não sei se você reparou. Hoje eu tô Legacy, então não vai dar pra plantar. Só pra irritar minha esposa. Presta atenção, eu falo com vocês sobre o legado do Mestre. Yeah. O primeiro fundamento que eu quero compartilhar com vocês se encontra aqui nesse capítulo, porque é interessante que o primeiro fundamento que eu extraí aqui foi que Jesus nos ensina a caminhar no caminho. Essa palavra, o caminho, ela é forte porque era um dos títulos dados aos crentes, aos cristãos, naquela época de Jesus, quando foram perguntar quem eles eram, ele sempre se indica, Paulo, na procura de homens em Damasco para poder matar, ele pergunta onde estavam os do caminho. Os do caminho eram os crentes. Aí eu olho uma situação como essa e eu começo a entender que durante 3 anos Pedro aprende a caminhar, e eu quero falar um pouco sobre Pedro, porque Pedro acaba se tornando esse líder, esse homem relevante, o mais velho de todos eles, talvez o único que era de maior no momento de ser chamado ao discipulado, a ser discípulo de Cristo. E durante 3 anos e meio, Pedro aprende a ver milagres. Ele acompanha mortos serem ressuscitados, ele vê cegos enxergar, coxos caminhar, ele participa de prodígios, milagres, maravilha, ele participa de momentos de multiplicação de pães e peixes, ele participa de pescas maravilhosas, ele participa de liberdade, de libertação de pessoas que estavam cativas por demônios, e ele participa de tantas coisas maravilhosas, e ele, no caminho, ele aprende e vê todas essas coisas. Só que o caminho do legado, ele começa com as experiências de transformação a partir da unção que nós vemos nos outros, que nós assistimos dos outros, que nós acompanhamos, às vezes até coparticipamos da unção derramada sobre a vida de outras pessoas. Nós somos uma igreja ativa. Lagoinha é uma igreja que não para de crescer. Eu não sei se você sabe, mas na Lagoinha até 20 minutos antes do culto tudo pode mudar. De repente alguma coisa acontece e de repente tem uma agenda. Hoje mesmo à tarde nós estávamos ali caminhando na praia e de repente apareceu um cartaz, tem um café sexta-feira, que não tinha. Essa é a Lagoinha, e assim nós caminhamos, e de repente eles viviam coisas que eles não esperavam. Só que o que acontece é que você participar, caminhar, andar ao lado, é simplesmente o ensino do caminho. Eu estou falando que Jesus nos ensina a caminhar no caminho. O que Jesus está fazendo com esses homens durante esses anos? Ele está ensinando eles como caminhar, como se portar, como agir, como fazer, como aplicar, como viver, como ter um caráter como o dele. Ele pega homens de caráteres que já não eram elibados, mas transforma eles em homens de caráter, homens de unção, homens de graça, homens que, por mais que eram como Pedro, talvez iletrados, a Bíblia vai dizer que ele era iletrado, mas até ele era aquele homem que foi chamado por Jesus. Por quê, irmãos? Porque eu preciso compartilhar com você que no início da caminhada, no treinamento do caminho, aonde nós estamos aprendendo e desenvolvendo, Deus, ele não chama capacitados, ele não chama pessoas prontas, ele não chama pessoas que estão já dignas de serem, não, ele chama você e eu, pessoas incapazes, pessoas improváveis, pessoas que ainda não estão prontas, e detalhe, ele nos ensina a cada um de nós no caminho. Não foi diferente com ele. O caminho do legado começa a partir dessa experiência de transformação. Irmãos, quem honra a unção do outro experimenta o sobrenatural na sua unção. Aquilo que Pedro iria viver, do extraordinário daquilo que ele iria viver, aquilo que João viveria, aquilo que os apóstolos, os discípulos e todos os outros que caminharam com Jesus viveriam, estava dependente da forma com que eles honrassem a unção que Jesus carregava. E esses homens aprenderam esse princípio de honra, esse princípio de como honrar as pessoas, como honrar aquilo que as pessoas carregam. Nós, quando viemos para a Lagoinha, quando nós fomos e começamos a caminhar em Orlando, uma das coisas que mais nos impressionava é que durante toda a nossa vida ministerial, todos os nossos
o nosso tempo como casal em ministério, onde nós passamos, nós fomos esse casal que aprendeu a honrar as pessoas, honrar os ministros. Nós recebíamos os pastores, amávamos fazer isso, nós amávamos servir, e aí nós entramos num lugar em que nós reaprendemos a fazer de forma agora excelente. As pessoas costumam dizer que quando vão em Jacksonville ficam até chocadas, porque eu acabei de receber um vídeo, então nós estamos tendo Hero lá agora. Eles prepararam uma caixa personalizada para os palestrantes. Eles honram, aprenderam a honrar a unção do próximo, aprenderam a honrar de forma que eles entendam que há algo que eles carregam. Por quê? Porque quando eu honro a unção que o outro carrega, eu vivo sobrenatural na unção que Deus libera sobre a minha vida. Quem está comigo nessa palavra? Pedro, ele aprende a servir, ele aprende a administrar junto de Jesus. João aprende a administrar, a viver, a cuidar, ele aprende a viver o reino. Não só ouvir falar, não só caminhar ao lado, mas viver o reino de Deus. Só que isso ainda viria o tempo em que ele viveria essa mesma experiência, porém, debaixo da unção que Deus derramou sobre ele. Eu não sei se você está me entendendo, eu não sei se eu estou me explicando, mas junto nós vamos caminhar aqui junto, e eu acredito que antes do final dessa noite você vai entender que existem fases, existem momentos, existem lugares em que nós temos que passar, momentos que nós temos que viver, só que todos eles são vividos com um propósito, uma missão, um chamado, e eu acredito que nessa noite vai sair daqui de dentro pessoas ativadas para de uma vez por todas viverem aquilo que Deus chamou, para que cada um possa viver. Quem está comigo, quem está preparado, quem está disposto a viver aquilo que Deus separou para cada um de nós. Amém. Pedro, ele conhece o poder de Jesus, só que ele ainda não conhece a profundidade da transformação que esse poder pode gerar dentro dele. Ele assiste o poder de Deus, ele assiste o poder de Jesus, mas ele ainda não tinha experimentado esse poder transformador dentro dele. Por isso que nós entendemos que somos privilegiados. Somos uma raça bendita e escolhida, porque nós já chegamos, já entramos, e automaticamente, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós somos batizados, confessamos com os nossos lábios que Ele é o único e suficiente Salvador, aí sim vem um selo diferente deles. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está no lugar certo, eu não sei se você está comigo, mas eu estou numa conferência do Espírito Santo. Nós separamos 3 dias para adorar, para bendizer a pessoa bela do Espírito Santo, a pessoa divina do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele não é somente o consolador, mas ele é o ativador, aquele que te desperta, aquele que te unge, aquele que te levanta, aquele que te dá direcionamento, aquele que te dá destino. É sobre o Espírito Santo que eu estou falando. Eles ainda não tinham vivido isso, você e eu já. O desenvolvimento do ministério, ele está na convivência do mestre com o mestre no caminho. Só que para viver a plenitude do chamado, a caminhada não é o suficiente. Nós precisamos de intimidade. Não era na caminhada que eles aprenderam a viver de dentro para fora. No caminho nós aprendemos como administrar, como fazer, como acontecer, como compartilhar, como ver, como montar. Segundo fundamento que eu quero compartilhar com vocês, e como eu disse, eu pretendo ser breve, a transição nos convida a deixar o velho para viver o novo. Amém. Fala para a pessoa do seu lado, deixa o velho para trás. Deixa o velho para trás. Teve 7 irmãs que falou com muita força. Entendi isso, irmão. Amarrado, irmão. Leva o velhinho. Mas deixa o velho para trás para viver o novo. Presta atenção. João 2, 21, 3. Pedro chega num lugar de transição. O lugar de transição que eles estão vivendo agora é chocante. É um lugar em que ele traz muita incerteza, ele traz muita dúvida. É normal que no meio de uma transição a gente faça pergunta, a gente questione as coisas. Questione por quê? Porque existe um futuro logo depois da transição que nós não sabemos. E o medo normalmente ele mora exatamente aonde há desconhecimento. Quando você desconhece algo é onde que vem o medo. Porque se você já sabe qual é o resultado, o medo vai embora. Mas nós temos medo de viver o novo quando nós estamos em transição, porque nós não sabemos o que é o novo.
E na verdade, às vezes pode até falar que o novo é bom, que a gente não consegue visualizar e por isso muitas vezes nós paralisamos. Tomamos decisões às vezes erradas, caminhamos em lugares que não deveríamos, às vezes voltamos a práticas que nós não queríamos praticar mais. Pedro vai dizer assim: eu vou pescar. Depois da cruz, Pedro volta a fazer aquilo que ele já sabia fazer. Não é porque ele tinha perdido a noção do chamado, não é porque ele tinha perdido a unção ou porque ele tinha perdido a visão, mas é porque ele ainda não compreendia completamente a estação vindoura. Pensa comigo que eles acabam de vivenciar a morte do seu mestre, do seu mentor, do seu Senhor. Por mais que ele era a terceira vez aqui nesse cenário que ele se apresenta aos seus discípulos, isso me deixa muito claro que a dor que havia dentro do coração desses homens era muito forte. As dúvidas eram reais. A transição colocaram eles num lugar em que será como que vai ser daqui para frente, como que será doravante, como que será a vida agora no novo lugar, como que serão as novas pessoas, os novos servidores, como será? Como será agora que faremos, porque não temos mais o mestre para nos ditar como fazer. Agora a gente tem que botar a mão no arado e fazer. Agora eu não tenho como, para quem perguntar como fazer, eu só preciso fazer. Aqui esse cenário é o cenário exatamente de transição, onde ele transiciona homens comuns em grandes homens de Deus. A transição nos coloca nesse lugar. Sempre que Deus nos leva para uma transição, a nossa tendência é voltar para aquilo que nos dá segurança. Aquilo que nós achávamos que nos dá segurança. Pensa, Pedro antes de ser um discípulo de Jesus, ele era o quê, irmãos? Ele era o quê, irmãos? Ah, tá bom, porque parece que eu escutei alguém falando fazedor de tenda. Alguém confundiu Pedro com Paulo, porque se você confundiu Pedro com Paulo, não tem problema. As inscrições do Carisma estão abertas. Gostou do merchan, pastor? Presta atenção. Imagine a situação de homens que viveram o sobrenatural durante 3 anos e meio, agora de repente nada. O que eles estão vivendo agora são acusações, pedradas. Os mesmos que gritavam glórias, gritaram crucifica-o. Os mesmos que estavam do lado, agora de repente quando veio a tribulação já não estão mais. Os mesmos que viviam na bonança, dando glória a Deus enquanto havia multiplicação, enquanto havia providência, enquanto havia milagre, enquanto havia cura, enquanto havia pódio, enquanto havia cruzada, enquanto estava acontecendo, estava uma multidão seguindo. Mas quando veio o momento da dor, da transição e do desafio para transicionar, aí foram peneirados. Eu não consigo não me lembrar de Gideão, quando Gideão questiona a Deus sobre como eles venceriam os midianitas. Não tem como vencer com esse exército, já é pouco. Eu falo, não é pouco, é muito. Tira um bocado. Tá, vou tirar um pouco, então beleza, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Já não dava pra vencer antes, agora vai dar pra vencer? Ele falou assim, não, agora não dá não. Porque se vocês ganhar questão de gente, vocês vão falar com vocês. Tira mais um bocado. E nós sabemos, você sabe, eu sei que a vitória veio sobre Israel com exatamente 10% daquilo que eles tinham. Não é nem a oferta que diz, meu irmão. Se fosse, vocês iam tirar até a carteira e dava. Até a carteira. Só com 10% eles venceram e destruíram o inimigo. E deixa eu te falar um negócio. Sabe o que foi mais lindo de tudo? É que a vitória de Gideão, ela não exigiu nenhuma ferramenta. Apenas um momento de adoração. Toque os instrumentos. Tocou, os inimigos ficou doido, se matou tudinho. E Gideão venceu. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que nos momentos de transições não existe a necessidade de uma multidão para te assistir. Existe a compreensão de você saber que algo que você carrega é maior do que multidão. Porque o que você carrega gera multidões. O que você carrega gera propósito. O que você carrega dá destino. O que você carrega, o que você aprendeu em toda essa caminhada é exatamente o que Deus vai usar. Pastor, mas o que eu tenho é só 10%. Deixa eu te lembrar. 10% destruiu um exército. 10% fez a diferença. 10% até agora já
começou a agir a seu favor. É 10% que Deus pega para fazer 100%. Sabe por quê, irmão? 10% para Deus é muito, porque nós servimos a um Deus que em algum momento olhou para o caos, olhou para o nada, e Ele deixou bem claro para mim e para você: eu não dependo do teu talento, eu não dependo do teu dinheiro, eu dependo da minha palavra. A minha palavra é o suficiente, e sobre apenas uma palavra, aquilo que não era veio a ser, aquilo que não existia veio a existir. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou liberando uma palavra profética, que aquilo que você ainda não viu acontecer começa a se materializar a partir de você declarar com os teus lábios e acreditar que o teu Deus, que criou todas as coisas a partir do nada, é capaz de fazer isso que você quer com apenas 10% do que você tem. Quem está comigo dá glória. Jesus aparece não para condenar a Pedro aqui no cenário. Quando Jesus ali aparece aqui na cena, ele aparece para lembrar que o lugar mais seguro não era na pesca, não era no barco e não era fazendo aquilo que lhe dava segurança. Mas ele aparece no cenário para lembrar a Pedro, para lembrar a João, a Tomé e a todos os outros que estavam ali de que o lugar seguro é no centro da vontade de Deus. Eu falava essa semana com duas pessoas diferentes. Eles falavam assim: eu preciso de chegar em algum lugar onde eu vou buscar estabilidade. Quem está querendo estabilidade aqui, irmão? Levanta a mão, deixa eu ver quem está buscando estabilidade. Não, se você não levantou a mão, você está mentindo. Se você está com essa carinha, então você não quer. Não, quem está aqui querendo caos? Quem quer aqui desestabilidade total, doideira, pau torando? Vai, levanta a mão. Porque eu falei quem quer estabilidade. 3 levantou a mão, então é sinal para os outros que é tudo. Vê o trem quebrar com força. Quem está buscando estabilidade aqui, deixa eu ver as mãos levantadas. Isso, povo verdadeiro, povo sincero. Deixa eu te contar um segredo: não existe estabilidade. Você pode continuar e deve continuar buscando ela, mas não existe. Eu falava para um grupo de homens há pouco tempo, eu dizia para eles: o interessante é que no caminho para ir falar para eles, DJ, eu recebo uma ligação de um homem milionário, estabilizado até o último fio do cabelo de grana. Casa própria, carro bonito, avião, helicóptero e tudo mais. Porém, o seu filho tinha uma enfermidade que nenhum centavo do que ele tinha podia curar. E ele dizia assim: pastor, eu estou disposto a dar tudo o que eu tenho e me tornar o mais pobre da terra para ter o meu filho saudável. Estabilidade não existe. Principalmente quando nós falamos de estabilidade, nós pensamos em dinheiro. Por isso que quando eles são convidados a saírem da zona de estabilidade, que eram as suas empresas, seus empregos, seus negócios, para servir no reino, eles encontraram propósito. Por que esses homens, eu sempre pergunto, por que esses camaradas iam largar logo depois do momento mais próspero? Em Lucas capítulo 5 vai dizer que eles pegaram tanto peixe, depois que Jesus deu a ordem, que as redes se rasgavam. Os barcos quase que tombavam. Eles tinham que descer do barco para caber peixe, porque a provisão era tão grande que os barcos tinham que suportar aquilo que Deus estava dando para eles. E foi exatamente nesse momento do auge empresarial que eles falaram assim: ó, bora, tô contigo. Por quê? Porque quem entende que a estabilidade verdadeira está em estar no centro da vontade de Deus, aí eu me sinto seguro, aí eu me sinto em paz, aí eu sei que todas as outras coisas virão com providência. Vem comigo, João 21:4 vai dizer: ao romper do dia, Jesus estava na praia. Onde Jesus estava, irmãos? Aonde Jesus estava? Mas os discípulos não o reconheceram que era ele. A segunda pesca maravilhosa, ela não é apenas um milagre, ela é a ativação que me lembra de que Ele é Senhor e que Ele não mudou em absolutamente nada. Quem duvidou foram nós. Quem duvidou do que Ele pode fazer fomos nós. Quem duvidou foram os discípulos. Foram eles que ficaram inseguros, Jesus não. E Ele aparece de propósito não para trazer um julgamento, uma condenação ou para intimidá-los, não. Ele aparece nesse momento para ativá-los, para colocá-los de volta no lugar do chamado, para trazer para fora, nesse momento de transição, homens e mulheres que seriam capazes de dar prosseguimento ao legado. Porque há um propósito maior do que a vida. Qual é ele? É que toda a terra seja salva, e você e eu somos responsáveis por isso. Na verdade, somos privilegiados, porque isso também é algo que eu me questiono. Se Deus pode fazer tudo porque Ele escolheu a mim,
para fazer aquilo que é de mais importante, que é o ministério dele. Cuidar de pessoas, chamar pessoas, evangelizar pessoas. Por quê, irmãos? Pessoas dão trabalho, sim ou não? Sim. Irmão, pessoa dá trabalho ou não dá? Cadê o líder dos voluntários aí? Cadê o pastor? Pessoas dão trabalho, pastorzão? Dá não, irmão. Pessoas é o nosso trabalho. Pessoas é o nosso trabalho. E eles começaram a entender isso. Os discípulos não reconheceram, porque eles estavam distraídos na transição. Mas o fato é que mesmo na distração, Jesus estava onde, irmãos? Aonde Jesus estava, irmãos? Ele nunca saiu do seu lugar. Ele nunca saiu da praia, ele estava na praia esperando. João 21:5 vai dizer, Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam o quê? O que é que eles responderam? Não. Eles tinham alguma coisa? Não. Mas quem tinha algo? Diferente, né? Quem lembra da pesca maravilhosa de Lucas 5? Quem lembra como foi? Ele chegou, pediu o barco emprestado, subiu no barco, pregou, fez, aconteceu. Voltou, eles foram, lavaram as redes. Quem mandou lavar a rede? A Midian canta lá, né? Aí o que acontece? Eles vivem um momento tremendo de milagre. Uma maravilhosa pesca, como intitula o autor. Só que Jesus vem e permite que eles vivam o milagre novamente, porém com novos ensinamentos diferentes. Na primeira pesca, eles se tornaram discípulos. Aqui, eles se tornam líderes. Na primeira pesca, as suas redes romperam. Aqui, a sua estrutura sustentou a provisão. Porque existe um detalhe no capítulo, alguns detalhes que a gente precisa ter atenção, e é disso que eu quero falar com você nessa noite. Filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles dizem, não. Jesus permite com que eles revivam esse milagre e traz para eles novos ensinamentos. Para dizer o quê? Na primeira, vocês estavam desestruturados. O milagre foi grande, mas vocês não conseguiam suportar e as suas redes se rasgavam, peixes se perdiam. O barco quase tombava, as suas estruturas não eram o suficiente para aguentar o que eu estava liberando sobre vocês. Só que hoje, não somente vocês vivenciaram o milagre, mas vocês vivenciaram de uma forma em que a sua estrutura suportou o milagre. Nenhum peixe se perdeu, todos eles chegaram até a margem, a ponto de que os seus barcos não afundaram, não tombaram. Nenhum de vocês ficaram atônitos, todos vocês chegaram até a beira-mar. E tem mais um detalhe que eu digo para você, além de tudo isso, a estrutura do barco estava pronta, a estrutura das redes estava preparada. E o que ele fez? Quando eles chegaram à beira do mar, eles não dependiam daquilo que eles tinham conquistado, porque aquilo que estava na beira do mar era o próprio Senhor Jesus, já com a provisão. Não era um peixe pescado, mas era um peixe assado. E ele estava dizendo para eles assim, até aqui, vocês fizeram com a força do seu braço, vocês fizeram com a sua mal estrutura, vocês fizeram com as suas inconsequências, mas eu cheguei para mudar o cenário. 3 anos e meio não foram em vão, o período que vocês caminharam não foi em vão. Vocês aprenderam a contar os peixes, saber exatamente quantos peixes tinham, 153. Em algum momento da história vai se dizer, não sabe se é fato, então você não vai usar isso como teologia, e se você falar que eu falei que é teologia, eu vou falar que você é mentiroso, não vai brigar na internet, vai nada. Alguém disse, certa feita, de que 153 era o número exato no século 20 do número de peixes que haviam contado, das espécies de peixe. O número era esse mesmo, né? Das espécies de peixes que tinham naquele momento. O que é que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o recado que Jesus estava dando, se isso for aplicável, eu quero que você pegue esse nome de Jesus. Ele estava dizendo para eles assim, sabe que vocês contaram 153 espécies. Isso é sinal que quando vocês aceitaram lá atrás se tornarem pescadores de homens, ao invés de pescadores de peixe, eu estou entregando todo mundo nas tuas mãos. Vocês falarão para 153 espécies. Por quê? Porque vai vir africano, vai vir chinês, vai vir hispano, vai vir indiano, vai vir todo tipo de raça.
porque Ele te chamou para ser reino e sacerdote. Por isso que nós oramos, Senhor, não somente nos dê Sarasota como, ó Pai amado, um presente, mas nos dê Sarasota, nos dê o oeste da Flórida todinho, nos dê o estado da Flórida, nos dê esse país, nos entrega o continente norte-americano, Canadá, dá-nos o Brasil, dá-nos todo esse mundo para o Senhor. Por quê? Porque 153 representavam todas as espécies, e por isso que nós somos chamados para pregar a todos os homens de todas as tribos, línguas e nações. Amém. E isso eles começaram a compreender aqui nessa pesca. Os que estavam se levantando nessa pesca agora eram líderes da igreja, eram líderes daqueles que iriam fundar aquilo que hoje nós fazemos como prática. Hoje nós montamos Black Wall, Beautiful Lights, fumacinha, meu Deus, é glória purinha na terra. Mas houve uns cabuquim que tiveram que iniciar algo, que deram a sua vida para que isso hoje fosse possível. Só que eles não sabiam a magnitude do que seria gerado, porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que vai acontecer posterior naquilo que nós estamos fazendo, porque muitas vezes o que nós estamos fazendo é apenas pescando 150 peixes. Só que desses 150 peixes levantaram homens e mulheres capazes de revolucionar a história da humanidade. Revolucionar a partir de seguir, ouvir e caminhar, não somente ao lado, mas agora caminhar com Jesus, saber quem Ele é, viver a experiência e agora viver a sua experiência. Os que estavam se levantando desta pesca eram líderes da igreja, prontos para viver o sobrenatural. Eles não tinham o que comer, mas quando voltavam com 153 peixes, o alimento já estava pronto na praia, vindo das mãos do próprio Senhor Jesus, porque é tempo de nós entendermos, irmãos, de uma vez por todas, que a estrutura que nos foi ensinada tem sustento pronto para nós. Jesus é a nossa estrutura. Estar no centro da vontade tem não somente milagre, prodígio e maravilha, mas tem sustento. A presença de Jesus, ela continua preparando aquilo que eles ainda não conseguem enxergar. Há milagres de Deus nas nossas vidas que eles vão ser feitos através das nossas mãos. Só que existem provisões de Deus que vêm das mãos dele. A pesca foi das mãos deles, dos discípulos, mas a provisão pronta veio das mãos do Senhor Jesus. A nossa obediência encontra aquilo que somente a graça do Senhor Jesus preparou. 3. O encontro com Jesus transforma discípulos em ministros. João 21, 15 ao 18 vai mostrar o tanto que Jesus nos confronta a Pedro pela negação. Jesus, ele restaura Pedro através do amor. Veja que esse cenário, ele é rico, profundo. Eu poderia ficar aqui algumas horas falando de tudo isso, mas existe uma realidade dentro desse momento de transição que eu preciso compartilhar com vocês, para a gente começar a caminhar para o final. Pedro, ele vivenciou tudo que vivenciou, em toda a sua vida comum, caminhando ao lado de Jesus, e agora ele entra na transição, volta a pescar. Interessante que quando ele decide voltar a pescar, os outros resolveram segui-lo, resolveram ir junto dele. Por quê? Porque isso me fala muito alto, que diante de todos os outros, aquilo que Pedro decidia, os outros seguiam. Aquilo que Pedro falava, os outros iam e acompanhavam, porque ele era mais velho, porque ele era o senhor da galera, porque ele era não. É porque havia um homem que Deus tinha confiado uma unção para que ele pudesse dar prosseguimento ao legado do mestre. Interessante que esse homem foi exatamente o que negou a ele 3 vezes. O mais interessante é que ele não somente negou, mas ele foi por um lugar em que ele nega Jesus 3 vezes e depois o arrependimento, o remorso foi tão grande que ele foge, vai embora. E eu acredito que Pedro estava numa situação emocional em que ele tinha compreendido: acabou, o meu ministério termina aqui, o meu trabalho está feito, eu volto a pescar, porque daqui para frente o que eu podia ter feito ficou lá nas minhas negações. No capítulo 6, você vai encontrar um Pedro afórico, que quando todos deixaram Jesus, ele permaneceu. Mas no momento da maior dor do Senhor Jesus, ele não teve coragem. Ele fugiu.
Só que é exatamente esse Pedro que nós vamos olhar aqui. 3 vezes Pedro negou. Por isso, 3 vezes Jesus lhe pergunta: Pedro, você me ama? Não era aleatório as perguntas de Jesus, não era porque Jesus era chato, mas porque naquele momento, pela 3ª vez, ele decide aparecer aos discípulos. Interessante. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Qual era a vez que ele estava aparecendo? 3. Number 3. Isso. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele amava? 3. Depois de cada resposta, Jesus liberava sobre a vida de Pedro uma missão, irmãos. Ele restaurou de forma completa e íntegra na vida de Pedro aquilo que precisava ser restaurado. Uma das primeiras coisas que Jesus fez ao ressuscitar, ele diz assim para as meninas, falou assim, ó, vai, diz aos discípulos e a Pedro. Vai, conta aos discípulos. Você lembra disso? Quem lembra disso? Deixa eu ver as mãozinhas. Pouca gente, deixa eu te contar. Lá no sepulcro, elas se deparam com um anjo, caem prostrada. De repente elas saem correndo, falam, o túmulo tá vazio, Jesus ressuscitou. Meu Deus do céu, o negócio vai ficar feio agora, vai rolar pancadaria pra todo lado. Os soldados tá tudo doido, tudo morto lá no trem. Viram, meu Deus. Porque mulher não faz escândalo, né, irmão? Mulher é tudo plena, né? Jesus não tá lá, o que é esse vaso, trem pra ungir ele? Mano, trouxe esses trem tudo pra ungir ele. Ele não tá lá, meu Deus do céu. Aí de repente elas se encontram com ele. Aí ela, calma. Aí ela, Jesus, é tu mesmo. Ele é eu, é nós. Deixa eu te falar, vai lá e fala pros discípulos que eu tô bem. Eu ressuscitei, como eu falei que eu ia ressuscitar. E avisa Pedro também. São detalhes que nós precisamos estar atentos. Naquele momento, Pedro talvez estava no lugar mais escuro que ele pudesse estar. E é exatamente no lugar mais escuro que nós estamos é que Jesus decide te encontrar. Eu te falo mais uma vez que naquela mesma tarde ele manda elas avisar a Pedro que ele tinha ressuscitado, e ele vai para a estrada de Emaús caminhar com 2 dos seus discípulos que tinham se afastado. Por quê? Como o primeiro ato ressurreto, ele decide caminhar em uma estrada com 2 homens. Para quê? Para declarar desde o início até a sua chegada quem era ele, quem era o Senhor, até o momento em que ele partiu o pão e eles reconheceram e ele desaparece. Esse Pedro, presta atenção, foi exatamente esse Pedro que estava ali sendo questionado. Pedro, tu me amas? E aí ele libera a primeira missão. Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, cuida deles, trata deles, traz para fora aquilo que eu coloquei dentro de você e cuida deles, trata deles, alimenta eles. Vai, caminha com eles, como eu caminhei com você. Ele pergunta de novo, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor. Ele fala, então pastoreia as minhas ovelhas. Vai no pasto, dá alimento, cuida. Passa remedinho na ferida, cuida delas. E Pedro, sem entender qual era esse motivo de repetir isso tantas vezes, ele pergunta pela 3ª vez, tu me ama? E nessa 3ª vez parece que algo rompe dentro dele. A Bíblia diz que ele não ficou com raiva, a Bíblia não diz que ele ficou chateado, a Bíblia não diz que ele ficou irado, a Bíblia diz que ele ficou triste. O seu coração contristado, ele entendeu o seu estado. Ele reconheceu que o que estava impedindo ele de viver o sobrenatural não era a falta do lugar, não era o palco, não eram as pessoas, não era a multidão, não era o milagre, não era absolutamente nada. O que impedia ele de viver o sobrenatural era algo que ele ainda não tinha resolvido dentro de si. E por isso Jesus foi ao encontro dele para dizer, ei, você não se acha capaz, mas eu declaro, se você me ama, nessa noite eu digo, cuida, apacenta e pastoreia as minhas ovelhas. Jesus, ele traz para ele a clareza do chamado. Meu filho, o propósito é maior do que a vida. O propósito é maior do que o que você tem. O propósito é maior do que os seus bens. Alguém disse para mim, pastor, essa semana assim, pastor, se eu pudesse jogar na loteria, eu ganhava e comprava um templo para a igreja. Eu falei assim, você e todos os pastores da Lagoinha. Só que Deus não vai deixar nenhum de nós fazer isso, porque não se faz o reino com dinheiro. Se faz o reino com o que, irmãos? Com vidas.
Pessoas. O reino se faz com pessoas. Não é com prédio, é com pessoas. Não é com placa, é com pessoas. Não é com nomes, é com pessoas. Não é com relevância, não é com dinheiro, não é com status, é com pessoas. É no momento mais difícil da vida de Pedro que Jesus o encontra e diz para ele: então, meu filho, levanta e apacenta as minhas ovelhas. Antes Pedro seguia, agora Pedro é ativado para cuidar daquilo que pertence a ele, porque ele não disse cuida das tuas ovelhas, ele disse cuida das minhas. Ei, você que está sentado aí, ele disse a teu respeito: cuida das minhas, você é meu, disse o Senhor Jesus, vocês são dele, por isso nosso chamado é ativado. Porque ministério nenhum nasce por causa de capacidade. Nenhum chamado se levanta por capacitação. Todo chamado nasce através da transformação do amor. A pergunta era: se tu me amas, eu te amo. Então, se você me ama, você está pronto. Qual é o ingrediente para mim poder viver o sobrenatural na minha vida? Ame ao Senhor Jesus. Não, eu não preciso aprender a pregar. Não. Ame ao Senhor Jesus. Não, eu não preciso fazer bonito na Lagoinha, andar estilo Legacy como o pastorzão. Não. Você precisa amar Jesus. Como que eu vivo o sobrenatural na minha vida? Ame a Jesus. Ame a Jesus. Como que eu vivo o extraordinário? Ame a Jesus. O ministério ele é ativado na vida mediante o entendimento do amor derramado em nós e por nós. Nós estamos vivendo lá na Lagoinha Jacksonville o mês do transbordo. Eu acredito que a única forma de gerar transformação ministerial é transbordando a unção que nós carregamos. Quarto e último fundamento, e eu prometo que eu encerro. O Espírito nos ativa para continuar o legado de Cristo. 21, 18 vai dizer, 18 a 19 vai dizer: em verdade te digo que quando você era moço, você se cingia e andava por onde você queria. Quando você era moço, você fazia o que você queria, Pedro. O que você pensava, a forma que você entendia ser correta. No início, o caminho, ele ainda era imaturo. Só que Jesus traz para fora uma realidade que ele ainda não tinha percebido. Há um tempo para viver seguindo e sendo levado pelas minhas próprias vontades, servindo e fazendo aquilo que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, servindo e fazendo do jeito que eu acho que deve ser. Só que chega um momento da ativação em que nós já não fazemos mais aquilo que nós queremos, porque quem faz o que quer é menino. Quem faz o que quer é menino. Sorry. O Leo estava aqui ontem, ele deu muita chinelada, ele costuma bater, mas talvez sobrou só essa. Há um tempo para viver seguindo e sendo levado pelas próprias vontades, só que existe um novo tempo em que as minhas vontades se tornam a vontade dele, em que as minhas vontades estão ligadas à vontade dele. Como que eu posso viver o maravilhoso chamado que o Senhor tem sobre a minha vida? A partir do momento que você alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. A minha esposa costuma de vez em quando me perguntar: meu bem, e essa agenda? Eu falo: a agenda tá top. Ela fala: mas e essa agenda? Ela tá junto da agenda de Deus? E eu te pergunto, o teu propósito, o teu chamado, as tuas escolhas, elas estão alinhadas com a vontade de Deus? Hoje à tarde perguntei e falei: Senhor, isso aqui, de vez em quando eu faço isso, falo: Espírito Santo, vem cá, senta aqui, bora tomar um café. Deus toma café, tá? Eu sento para tomar um café com Jesus, o Espírito Santo, falei para ele: deixa eu te falar, isso aqui, como é que tá isso aqui? Tô fazendo certinho? Porque deixa eu te explicar um negócio. Isso aqui não é meu, é teu. Isso aqui não é meu. O Senhor falou que as ovelhas é tua, então tu cuida, mano. Tá bonitinho? Tá? É isso aqui mesmo que você quer? Eu tô apacentando, tá bonitinho. E aqui? Não, aí não tá não. Fala: não. Agora o café ficou amargo. A realidade é que quando nós alinhamos, nós entendemos que a última coisa que ele vai dizer para ele, no término de todo esse ensinamento,
após a pesca maravilhosa, após tudo que eles realizaram, após a provisão, a estrutura, após o chamado, após restaurar o interno dele, após restituir a sua identidade, Jesus não estava tratando de Pedro no confronto. Jesus estava confrontando o Pedro que estava ali diante dele, para trazer para fora o Pedro que estava escondido. Ele estava trazendo para fora o real Pedro, aquele que tinha uma identidade de um homem digno, de um homem chamado, de um homem escolhido, de um homem que foi selecionado para ser o líder da igreja primitiva, o homem que daria destino, aquele que falava vou pescar e os outros o seguiam, porque o diferencial está exatamente aí. Quando eu decido e outros me seguem, é porque existe algo que nós carregamos que precisa sair para fora. E a última coisa que Jesus vira para ele, diz para ele, fala para ele assim: então meu filho, se você está me amando, se você entendeu o chamado, sabe o que eu digo? Segue-me. Just follow me. Jesus termina dizendo: segue-me. E agora, de uma vez por todas, Pedro entende. Não basta caminhar ao lado de Jesus. Ele olha João caminhando do lado de Jesus e ele questiona e fala assim: tá, mas eu peguei, eu entendi. Não é sobre caminhar do teu lado, não é sobre caminhar segurando na tua mão, não é caminhar segurando em tudo que você me dá como segurança, é caminhar sobre aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu entendi de uma vez, finalmente eu entendi aquilo que você está me falando há 3 anos. Eu entendi. Seguir a você é representar a sua pessoa, que eu entendi. E aí ele pergunta: mas e João? Aí ele fala assim: não é de sua conta, porque Jesus era educado. Fala: não é de sua conta. Se eu resolver, porque João é um tipo de gente mais amada mesmo, irmão. João é um pouco especial. E Jesus abraça o Joãozinho, põe a cabecinha dele no peito dele, fala pra ele assim: e se eu decidir que esse aqui vai ficar de boa? Problema meu, não é problema seu. E aí vem a segunda etapa da maturidade ministerial. Ele entende de que o chamado é para todos, mas cada um tem uma missão. E a missão de Pedro se cumpriria a partir da missão de João. Presta atenção, o mesmo João que caminhou do lado de Jesus, que encostou a cabeça no ombro de Jesus, que esteve do lado de Jesus quando Jesus foi crucificado, que foi fiel a Jesus até na morte. Ele foi fiel até na morte. É o mesmo João que quando Jesus ascende aos céus, ele se levanta, ele olha para Pedro e fala para ele assim: amigo, tu estava preocupado comigo? Deixa eu te explicar. Vem comigo. Aonde você for, eu vou. Aonde você pregar, eu prego. Se você não souber, eu escrevo. Se tu não sabe ler, eu leio. Se nós for para poder curar enfermo, nós vai curar junto. Se nós for para poder chegar diante do Sinédrio, nós vamos junto. Se nós tiver que enfrentar a morte, nós enfrenta junto. Porque cada um tem uma unção, cada um tem um chamado. E sobre isso, Deus tem algo sobre a sua vida. Mas pastor, eu vou ser pastor? Não sei, irmão. Talvez você é Pedro, talvez você é João. Mas o que eu sei nessa noite é que você não é mais é menino inconsequente. Nessa noite, Deus, na conferência do Espírito Santo, ativa Pedro, João, Paulo, Marcos, DJ, Silvio, Flávia. Come on, Deus está ativando homens e mulheres que entenderam que é sobre Jesus, é sobre seguir a Jesus, é sobre viver o chamado. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Me ajuda a terminar, vamos fazer de conta que está acabando. Vem, vem, vem. Ei, o capítulo 21 encerra os evangelhos. Quando você lê o capítulo 21, ele encerra os evangelhos. E ele dá vazão a Atos dos Apóstolos. Ele encerra para falar assim: agora é Atos dos Apóstolos, vem comigo. E ali começa uma nova história a ser escrita. Começa um novo momento a ser fabricado. Até aqui, você via um Pedro impulsivo que agora lidera uma igreja. Você vê um Pedro que negou, agora anunciando Cristo diante de multidões. Você vê um Pedro que tinha medo e agora ele enfrenta o Sinédrio. Ele não nega Jesus, ele fala de Jesus. Pelo contrário, quando questionaram a ele se ele deveria parar com isso, para de falar de Jesus, ele fala: amigo, deixa eu te falar uma
coisa: se tu der um decreto que é uma lei, que eu preciso parar de falar do que eu já vi e do que eu já ouvi, eu vou quebrar essa lei, irmão. Então nem põe a lei. Se tu botar a lei, eu vou continuar falando, eu vou continuar. Por quê? Porque quando a nossa identidade está ativada em Deus, não tem nada que nos impede de viver o propósito. Não tem nada que nos impede de sair num país estranho, num país imigrante, num sábado à noite, às 9 horas da noite, vir para a Lagoinha de Sarasota para poder ouvir uma palavra. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Nada pode me tirar do propósito. O medo não vai me afastar daquilo que o Senhor me chamou. Ei! João, ele agora permanece ao lado dele, caminhando junto com ele. E olha o que é mais lindo. Para que eles viessem a viver a plenitude, eu encerro aqui, eles precisavam se reunir. Eles precisaram estar juntos. Eles aprenderam que não podiam mais caminhar sozinhos. Eles de uma vez por todas aprenderam que não havia individualidade. Agora eles eram um. E aí o próprio Pedro começa a falar assim: a gente precisa fazer um negócio diferente. Vamos se reunir numa casa, num barraco? Bora. O que nós vamos fazer lá, Pedro? Não sei, irmão. Bora se reunir. Porque eu encontrei com ele e eu tô sangue no olho. Mas o que nós vamos fazer? Eu não sei. Mas ele deu uma ordem e eu aprendi a obedecer a ordem. Ele disse assim: permanecer em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. E depois disso, aí vocês vão. Que aí vocês vão sim cumprir o siga-me. Pedro senta, reúne, começam a adorar, começam a louvar, começam a cantar hinos de louvores. E o ministério que estava abafado, escondido e trancado foi ativado por algo sobrenatural. O capítulo 1 dá a narrativa primária. O capítulo 2 eles começam a tentar organizar as coisas, porque agora eles têm uma nova estrutura. Selecionam Matias, que foi a única vez que ouvimos falar dele. De repente, eles estavam reunidos como 120 homens. Quantos homens eram, irmãos? Quantos homens eram? Deixa eu ver se você está comigo. Quantos homens eram reunidos naquele lugar? 120 homens, mas quantos discípulos que eram? Quantos discípulos que eram? E 12 é o que de 120? Quanto que é 12 de 120? Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Hey! Porque 10% é o suficiente para fazer com que uma casa de 120 seja incendiada. E a Bíblia vai dizer que de repente... A Bíblia vai dizer que de repente foi ouvido o som como de um vento impetuoso, e ele começou a encher toda a casa aonde eles estavam reunidos. E línguas foram vistas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas. E todos começaram a falar em outras línguas. E todos começaram a entender nas suas línguas nativas. E a palavra de Deus começou a ficar clara. Ficar clara de que você e eu, quando nos reunimos no mesmo lugar, Deus tem propósito a ser ativado. Lagoinha Sarasota, receba em nome de Jesus a ativação do teu chamado. Eu estou pregando para pastores, eu estou pregando para missionários, eu estou pregando para evangelistas, eu estou pregando para mestres. Nessa noite eu libero uma palavra profética que dessa conferência não vão sair apenas irmãos e irmãs, mas sairão pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar. Ei! Toque-me com teu
Vai, fecha os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Nós estamos numa conferência do Espírito Santo e Ele precisa ter a liberdade de fazer o que Ele quer fazer. Olhos fechados. Todos de olhos fechados, com a mão no coração. Faça comigo essa oração assim: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, transforma a minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. Faça comigo, aleluia, essa segunda oração de olhos fechados bem forte. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite, se eu estive longe, eu volto para o teu altar para viver o meu chamado, o meu propósito em ti, no nome de Jesus, para nunca mais eu me afastar de ti. Aleluia. Antes de eu fazer a terceira oração, de olhos fechados, com a mão no coração, se há alguém nessa casa que está aqui nos visitando, que é a primeira vez que você faz essa oração, se você fez a primeira oração convidando o Senhor Jesus para entrar no seu coração, ou se você fez a segunda oração pedindo a Ele que você deseja voltar para o altar para nunca mais sair, eu peço que você levante uma das suas mãos quando eu contar até 3. Há uma batalha espiritual que tenta impedir com que você tome essa decisão, mas hoje não é uma noite qualquer, é uma noite na qual o Senhor te trouxe especificamente aqui nesse lugar, para que tudo isso que acontecesse fosse para que você reencontrasse o seu Senhor, ou encontrasse o Senhor Jesus pela primeira vez. Se alguém que fez uma dessas orações, eu peço que levante uma das suas mãos em 1, 2, 3. Vamos, levante. Tem alguém querendo aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Alguém, levante uma das suas mãos se você está nos assistindo online, agora ou em qualquer outro momento. E se você decide por Jesus, eu convido você a escrever: eu decido por Jesus, aí nos comentários, e alguém vai entrar em contato com você. Faça comigo, Lagoinha, essa última oração e nós vamos embora, eu prometo. Olhos fechados ainda, com a mão no coração, fala assim: Senhor Jesus. Lagoinha, você pode fazer mais forte. Eu disse, eu repito, eu acredito que Lagoinha Sarasota é a igreja mais avivada da Flórida. Eu quero ouvir os pentecostais dizerem: Senhor Jesus, se o meu chamado estava apagado, agora está ativo. Se eu me perdi no caminho, eu volto, eu entro no eixo e eu me coloco disposto para viver a plenitude do meu chamado. A transição não vai me parar, o meu passado não vai me parar, as minhas dores são curadas, eu sou curado, eu sou ativado, eu sou escolhido e eu vou viver o meu chamado no Senhor. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Você nessa noite declarou, e eu creio plenamente de que algo sobrenatural no mundo espiritual se moveu a teu favor. Chamados estão sendo ativados, pessoas estão se levantando como nunca antes. Pessoas se levantam, eu já vejo rostos cheios de lágrima. Eu vou descer, eu vou encerrar, eu vou passar a palavra para os pastores. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Se você deseja uma oração aqui no final, pode ter certeza, estaremos aqui, vamos orar por você, vamos abençoar o teu chamado, o teu ministério. Existem ministérios ativados nessa noite, por isso vamos. Ei, eu abro. Deus abençoe, Lagoinha. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor falasse aos nossos corações, Pai querido. Estamos gratos a Ti, Jesus. Continua, Senhor Deus, falando conosco, Pai querido. Leva, Senhor Deus, debaixo do Teu sangue para nossos lares, meu Pai. Senhor Deus, que a Tua presença, Senhor Deus, continua, Senhor Deus, em cada vida, em cada coração nesta noite, Pai amado. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por este momento tão especial, Pai querido, que passamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite, Pai querido, e por tudo que o Senhor irá falar amanhã também, meu Pai. Nós tomamos posse agora, Pai, em Teu santo nome, e
Irmãos, amanhã não percam, amanhã 9h30 estaremos aqui e às 11h30 também, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tenham uma noite abençoada. E às 7h, perdão, pastor Anderson, pastor Aline. Irmãos, amanhã 3 cultos, não esqueçam, 9h30, 11h30 e 7h. E quantos querem agradecer a vida do pastor João aqui por essa palavra abençoada? Amém? Quantos querem que ele volte? Amém, glória a Deus. Deus abençoe todos, em nome de Jesus.